Amém. Vamos iniciar fazendo a leitura do Salmo número 1. Assim, abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Antes medita na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza prospera. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Aleluia, né? Glórias a Deus. Então, o salmista, né, fala aqui sobre qual é o segredo da felicidade. E a gente está fazendo essa campanha de cura e a gente sabe que um dos grandes problemas das pessoas hoje é justamente esse, né? A tristeza. Muitas pessoas tristes, com depressão, e a palavra de Deus nos ensina que se nós quisermos ser felizes, né, nós temos que nos afastar do caminho dos ímpios e meditar, né, sentir prazer na lei do Senhor. Então, quanto mais a gente se aproxima do Senhor, quanto mais a gente medita na palavra de Deus, mais o Senhor nos abençoa, o Senhor nos prospera, o Senhor nos dá alegria, nos dá satisfação, nos dá paz. Então esse, com certeza, é o segredo da felicidade, né? Nós estarmos na presença de Deus, nos caminhos do Senhor, e isso é uma coisa que nós temos que fazer, né? Não é algo assim que a gente vai sentir, ou que o Espírito Santo é que vai nos conduzir. É lógico que o Espírito Santo nos dá força, mas nós temos que ter a atitude, né, de buscar o Senhor, a atitude de ler a palavra de Deus e meditar, a atitude de vir à casa do Senhor, como nós estamos fazendo aqui, né? E a gente tem buscado a presença de Deus e a gente sabe que o Senhor está presente aqui neste lugar, né? Que o Senhor, Ele nos abençoa, né? Que o Senhor, Ele ouve a nossa oração. A gente estava ali fora conversando até agora e comentando isso, né? Eu e o irmão Almir, como o Senhor, Ele nos abençoa aqui, né? Tudo que a gente coloca diante de Deus, a gente vê resposta, né? A gente vê Deus agindo, a gente vê Deus abençoando. Por quê? Porque o Senhor está neste lugar. E Ele está aqui por causa que nós cremos, que nós confiamos, que nós acreditamos. Porque para Deus agir nas nossas vidas, a gente precisa abrir o nosso coração, a gente precisa crer e a gente precisa confiar. E é por isso que nós estamos aqui essa noite, porque nós cremos que o Senhor está aqui e nós acreditamos em Deus, nós confiamos, nós amamos Deus acima de todas as coisas. Amém? Amém. Vamos orar. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa noite, Deus, nós queremos te agradecer, meu Pai, por estarmos mais uma vez reunidos na sua casa, Senhor, para te louvar, meu Pai, para glorificar, para engrandecer e bendizer o teu santo nome. Deus, nós sabemos que o Senhor está aqui e nós te agradecemos, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por todas as bênçãos, Senhor, pelo seu cuidado, pelo seu amor, pelos livramentos, Deus, que o Senhor tem nos dado. E pedimos, Deus, que o Senhor continue agindo no nosso meio. Nós consagramos, Senhor, este lugar a Ti, esse culto, as nossas vidas, e pedimos que o Teu Espírito Santo esteja agindo no nosso meio, meu Pai. Que o Teu Espírito Santo venha nos abençoar, venha nos encher, venha salvar, meu Pai, venha curar, venha transformar, venha libertar, meu Deus. É isso que nós te pedimos, Senhor, nessa noite, e já te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. 28. Carregado de tristeza e dor, sem nenhum auxílio, nenhum salvador, ouvi a mensagem de teu bom Jesus e tem mais coragem, leva a sua cruz. Deus vai te guiar com sua forte mão.
estarmos reunidos na sua casa, Deus, por cada vida, meu Pai, que está presente aqui nesta noite, Deus. E pedimos que o Teu Espírito Santo continue agindo no nosso meio, continue agindo nas nossas vidas. Que o Senhor venha nos encher, meu Pai, da Tua unção, Senhor, da Tua presença. Que em nome de Jesus, meu Pai, o Senhor vai curando, Deus, vai libertando, vai abençoando, meu Pai, as nossas vidas. E continua falando conosco, Deus, em cada momento deste culto, Deus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Amém? Agora é o momento das oportunidades. E eu queria saber qual dos irmãos que aceita a primeira oportunidade para contar um testemunho, para louvar o Senhor com um hino, para deixar uma passagem da palavra de Deus. Está com a oportunidade. Aleluia. Quero cumprimentar o irmão com a paz do Senhor. Amém? Hoje é o último dia da campanha. Terceiro. E às vezes nós recebemos a bênção do Senhor. Terceiro. Ao terceiro. Na verdade, nós vamos receber as bênçãos e Deus já abençoou esses dias. E dá uma vitória, né? Eu li uma passagem que está aqui no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 23, que diz assim: então chegaram a mar e não puderam beber a água de mar, porque era amarga, e é por isso que o lugar se chamava mar. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo que havia de beber. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma água, lançou Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. E ali Deus lhe deu o estatuto de uma ordenança que a Deus criou. Amém? A primeira coisa importante que nós vemos aqui é que eles tinham atravessado o mar. Deus tinha feito aquele grande milagre de abrir o mar para eles e dar afogar os egípcios ali. A primeira dificuldade que eles encontraram foi chegar em mar, que as águas eram mar. E assim como Moisés tinha orado e o Senhor tinha aberto o mar, por que eles não aprenderam para orar, para Deus tomar a providência ali? Não, eles murmuraram contra o Senhor. Mas Moisés orou, Moisés clamou ao Senhor. E Deus não respondeu ao murmurador, Deus respondeu a Moisés. E aquelas águas se tornaram doces, e ali eles beberam da água à vontade, e Deus lhe deu ordenança. E muitos se conformam só em chegar em mar. Não, lá a água já ficou doce, está bebendo em mar, não maravilha. Mas há os que querem ir mais adiante. E diz a palavra do Senhor aqui no 27. Então chegaram ali, onde havia 12 fontes de água, 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Tem gente que quer ir ali. Essas 12 fontes significam muito porque Israel era dividido em 12 tribos. Então cada tribo pôde ficar acampada ali, junto a uma fonte. E havia 70 palmeiras para fazer sombra para eles. Como tinha muita água, com certeza o vale bonito, onde o cara podia pastar ali à vontade, e cada um na sua fonte ali, dando água aos seus animais, e Deus os abençoando naquele lugar. Então nós vemos que é através da oração que Deus nos traz a vitória. É através da oração que Deus opera. É a arma mais potente que nós temos contra o inimigo, contra as lutas, contra a dificuldade que nós enfrentamos, é a oração. Com murmuração nós não vamos para lugar nenhum, mas com oração nós chegamos a todo lugar e vencemos todas as batalhas, todas as dificuldades. E o que é que significa a oração? É só você abrir a boca, orar e Deus abençoar? Não. Mas não é só orar, pastor? Não. Você precisa crer, ter confiança que o Senhor vai mudar. Acreditar que a sua oração vai ter força para mudar a situação. Acreditar que a sua oração é potente o suficiente para mudar aquela situação. Por mais difícil que ela seja, ela vai ser mudada. Porque Deus vai ordenar através da oração. Senão a Bíblia está cheia de testemunho dessa maneira.
Quando Daniel soube que iam matar todos os sábios da Babilônia, ele foi lá e pediu um tempo para ele fugir, não. Para se juntar com seus companheiros e orar ao Senhor para que o Senhor mostrasse o que era aquele sonho e o que era a interpretação. Porque o rei queria interpretação sem contar o sonho. Daniel chegou lá, ele viu o sonho e qual era o significado daquele sonho. Então nós temos que ter uma consciência grande que é através da oração. Quando nós confiamos e cremos no Senhor. Eu vou orar aqui com você por orar, não. Ora confiando que vai mudar a vida. Ora confiando que vai haver uma transformação. Ora com confiança que Deus vai agir. Deus age na oração. É através da oração que nós vamos ser vitoriosos. Se nós vamos buscar aquilo, não achamos tudo quanto é lugar. Eu achei uma passagem interessante quando Israel soube que José estava vivo e já tinha vindo buscar ele. Mas ele não entrou nos carros e foi para o Egito, não. Ele foi para Berseba falar com Deus. E lá Deus falou com ele: desce para o Egito. Vai ser abençoado. E José vai fechar os teus olhos. E aí que ele desceu. Ele tinha vontade de ver o seu filho, mas ele não foi pegando e correndo. Ele esperou a palavra do Senhor. Então, quando nós confiamos em Deus, tudo que nós formos fazer, nós colocamos na presença de Deus. E Ele vai dar a vitória, porque Ele é grande e poderoso. Amém? Amém. Amém. Aleluia. Eu agradeço a família. Amém. Mais algum senão? Verdade? Eu mesmo começar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor nessa noite, né? Deus é maravilhoso, né? Nós só temos que agradecer. Por mais uma vez nós estamos aqui glorificando e agradecendo esse nosso Deus que é tão poderoso, é tão maravilhoso e é tão abençoador. Por isso nós estamos na casa do Senhor para agradecer. E hoje nós só temos que agradecer. Agradeço a Deus, hoje nós vamos ser na casa do pastor Nilson, mas pastora Keila foi uma bênção. Nem prato eu lavei hoje, olha que maravilha. Glória a Deus, aleluia. Esse Deus é bom, gente. Faz tudo que a gente quer, aleluia. Só é ser fiel a Ele. Eu agradeço a Deus, porque Deus é tão maravilhoso. Esses dias eu estava na loja, chegou um rapaz lá, ele está com câncer em 2 lugares, ele estava. No esôfago e em outro lugar, nem sei onde é. E ele chegou lá, e quando ele chegou lá, eu falei: senta ali, moço, que eu quero orar em você. Eu sou meio doida, assim, no meio da loja mesmo, oro. Até aquele eu estava lá, não era naquele dia aquele? E nós oremos e foi uma bênção. Olha como Deus age, né? Eu convidei a mãe da Dani, veio aqui, até o irmão da Dani, né? Eu convidei a mãe dele, disse que vinha, não veio. Mas ela não veio, mas nós oremos nele. Quando foi no quarto, uns 4 dias depois, ela veio lá na loja me contar a bênção que Deus mandou para ele. Glória a Deus. Ele estava já com metástase no corpo. E ele fez aquele exame do câncer. Com 4 dias depois que nós oramos nele, ele não tem mais câncer. Olha que maravilha. Glória a Deus. Esse Deus é maravilhoso, gente. O menino está uma benção já. Graças a Deus, né? Olha como Deus é maravilhoso. Ele estava com metástase no corpo, mas ele não tem mais câncer, o médico falou. O câncer dele não tem mais no exame que ele fez. Olha que maravilha. Esse Deus é maravilhoso, meus irmãos. Você não tem que ter vergonha de orar para ninguém, não. Orar no meio da rua, no meio da feira, no meio da loja. E eu oro em qualquer lugar que eu passo, eu estou orando. E Deus está só abençoando. Deus só glorifica a Deus, né? Porque Deus é maravilhoso. E não é a irmã Zaira, não. É Deus que cura, hein? Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. É Deus que cura. Por isso nós só temos que agradecer, né? Por cada vida que está nesse lugar. Que Deus possa abrir a janela do céu para abençoar, para curar, né? Para libertar dos mal, né? Por isso nós estamos aqui hoje para quê? Para agradecer a Deus. Quero agradecer a Deus pela vida do meu filho, da minha nora, da minha neta, que está lá em João Pessoa também, né? E estão se dando bem, graças a Deus lá, né? Foram passear e dar uma bênção, né? Que Deus abençoe eles e traga em paz. Mas, gente, Deus faz coisa que a gente fica olhando assim, às vezes assim, como é que Deus trabalha na vida, né? Trabalha diferente. Trabalhar de Deus é diferente. A gente quer que seja de um jeito, mas Deus quer daquele jeito lá. E nós temos que cumprir aquilo lá que Deus quer. Aleluia, tem que ficar alegre com o que Deus faz. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor.
Que Deus abençoe cada vida que está aqui hoje. A sua Valéria, né? Que nunca mais tinha vindo. Toma essa jovem em suas mãos, né? Que está aí abençoada pelo Senhor, cheia da bênção, cheia da glória, né, Valéria? E que abençoe cada vida que está aqui nesse lugar hoje. Deus possa abrir a janela do céu nessa noite e derramar sobre nossas vidas bênçãos sem medida nessa noite. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Tem um hino que fala assim: Senhor, eu sei que é teu esse lugar, todos querem te adorar, toma a tua direção. Ó bem, ó Santo Espírito, teu espaço preencher, reverência à tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor. Bom saber, Senhor, que estás presente aqui, reina, Senhor, neste lugar, reina, Senhor, neste lugar, contempla cada irmão, ó meu Senhor, dando paz interior e razão pra te louvar. Desfaz toda a tristeza, incerteza e desamor. Glorifica o seu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, assim. Teu poder, teu povo sentirá. Que bom saber, Senhor, que estás presente aqui, reina, Senhor, neste lugar, reina, Senhor, neste lugar, reina mesmo, Senhor, reina em cada coração nesta noite, ó Deus, porque Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus que abençoa, e Tu és um Deus que tudo pode. E eu já te agradeço pela bênção, pela maravilha e pela vitória de cada um nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, né? Glórias a Deus. Vamos ouvir uma saudação com a pastora Keila também? Os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu vou deixar em Salmo 30, versículo 5. Diz assim: porque a sua ira dura um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O salmista diz que a ira de Deus dura um só momento, mas a benignidade do Senhor ela é eterna. Por que que ela é eterna? Porque nós somos lavados, nós somos remidos, nós somos fortalecidos, nós somos edificados, Haramanaya cai na graça do Senhor. As dificuldades vêm, erramos, o Senhor nos corrige, muitas vezes tomamos como se fosse o maior terror, mas muitas vezes nós temos que entender que Davi disse com propriedade: antes cair na mão do Senhor do que na mão dos homens, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor ele nos renova, o Senhor traz a vitória, ele traz a alegria, independente da resposta que ele coloque nas nossas vidas e que ele faça, ele sempre vai estar fazendo o melhor. Como o pastor Pedro falou, a oração ela pode nos efeitos, ela tem efeito, ela move o céu, mas ela principalmente move o servo do Senhor. Porque nós precisamos entender que a vida com o Senhor, ela é uma vida de movimento. Ela não é uma vida parada, ela não é uma vida rotineira. Porque o Senhor diz que com Ele, nós vamos vencer todos os dias. Porque todos os dias, tudo que a gente fala, seja de notícia ruim, seja isso ou seja aquilo, faz parte desde que o mundo é mundo. Né, meus irmãos? Pensa se tivesse a internet na época de Moisés. Já pensou a confusão que seria no mundo? Né? Ó, Moisés orou e ia
Porque pensa na condição de hoje. Deus não mudou. Deus trouxe você nesta campanha. Deus te tem colocado para que você seja vitorioso, para que nós sejamos vitoriosos. E é com muita alegria que nós temos que entender que nós viemos adorar. Então não perca tempo. É como a Zélia falou, a missionária Zélia falou. Contempla, Senhor. Às vezes nós chegamos abatidos, chegamos tristes, chegamos alegres, porque vivemos de momentos, mas o Senhor não. Tudo que Ele faz, Ele é eterno. Então tenha certeza que o que você veio buscar, você vai encontrar, porque a própria palavra do Senhor diz isso. Procurando, Ele faz achar. E que possamos entender que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. E que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém. Amém. O versículo aqui está em Mateus capítulo 13, versículo 58, que diz assim: E Jesus não realizou ali muitos milagres por causa da falta de fé daquelas pessoas. E aqui nessa passagem, né, fala que Jesus estava em Nazaré, que é a cidade dele, a cidade natal dele, e ele chegou lá e ele foi ensinar na sinagoga e tinha realizado alguns milagres, e as pessoas ficaram maravilhadas porque ele estava realizando aquelas coisas da maneira que ele falava, até que começaram a dizer: mas esse não é Jesus, o filho de José, o filho de Maria, os irmãos dele estão por aí, as irmãs dele estão por aí. E aí diz que por causa da falta de fé daquelas pessoas, Jesus não realizou ali muitos milagres. E a gente sabe, é o mesmo Jesus, com o mesmo poder que passou nas outras cidades e fez centenas, sei lá, milhares de milagres, curou pessoas, ressuscitou. Ele tinha o mesmo poder, só que ele não realizou ali por causa da falta de fé daquelas pessoas. Tem uma outra passagem que fala que os discípulos também não conseguiram curar o jovem possesso. E aí Jesus expulsa, e depois os discípulos vão até Jesus e falam: Jesus, mas por que a gente não conseguiu? E Jesus fala, a maioria das versões bíblicas falam que Jesus fala por causa da pequena fé de vocês, porque se vocês tivessem uma fé como um grão de mostarda, nada seria impossível, vocês seriam expulsados. E aí eu estou lendo uma Bíblia que ela é Bíblia de tradução literal, então as palavras são mais próximas do original. E nessa tradução, Jesus fala assim para eles: por causa da vossa ausência de fé. Porque se vocês tivessem uma fé tão pequena quanto um grão de mostarda, nada vos seria impossível. Então a gente vê que Jesus, ele pode fazer qualquer milagre, mas precisa da nossa fé, né? Onde existe ausência de fé, aí Jesus não consegue realizar tantos milagres e tantas coisas. E a palavra de Deus também nos ensina que a gente pode orar pedindo para o Senhor aumentar a nossa fé. E muitas vezes a gente tem uma fé pequena, tem até ausência de fé em algumas áreas da nossa vida. E eu mesmo, quando eu oro, sempre oro: Deus, aumenta a minha fé, Espírito Santo, aumenta a minha fé, porque às vezes a gente não tem fé, né? Então hoje a gente está no terceiro dia da campanha, né? Semana que vem já é o último. E o Senhor, como eu já falei, Ele quer nos curar, né? E Ele pode fazer coisas incríveis e maravilhosas, mas Ele precisa contar com a nossa fé, né? Então a gente tem a fé. Aquilo que vocês estão pedindo, que estão colocando diante do Senhor, peçam com fé, né? Acreditem que Deus pode fazer, que Deus vai fazer, porque grandes coisas, né, o Senhor vai fazer neste lugar, o Senhor pode fazer. Amém? E agora vamos convidar o pastor Nilson, que vai trazer a palavra. Vamos orar por ele. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Deus, nós te apresentamos a vida do Teu Filho, Senhor, do Teu servo, que vai ministrar a Tua palavra essa noite. Que o Senhor, Deus, abençoe a vida dele, meu Pai, e continue usando, Deus, para a honra e glória do Teu nome. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, fale conosco esta noite. Abre, Deus, nossa mente, o nosso entendimento, quebranta, Senhor, os nossos corações, para que a gente possa ouvir, meu Pai, e entender a Sua palavra, Deus. É isso que nós pedimos, Senhor, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, eu vou ler um texto bem conhecido que refere-se à campanha. Está em João 5, do 1 ao 9. João 5, do 1 ao 9. Todos acharam? A minha tradução diz assim, irmãos: a cura de um paralítico de Betesda. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpentes. Nesses jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo, e Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Até aqui, poderia sentar, irmão. Aleluia, glória a Deus. Quando eu recebi o convite para vir hoje, eu fiquei pensando, fui dar uma pesquisada, e aí me veio esse texto, que é um texto bastante conhecido, e eu fui observando alguns detalhes. O primeiro que me chama a atenção, no verso 1, quando diz o seguinte, que Jesus foi ao encontro. Ele saiu de onde ele estava, a Patrícia acabou de falar. Ele saiu da cidade dele, onde ele não foi reconhecido. O profeta não tem honra em casa. Saiu dali, seguiu para uma festa. Só que ele foi ao encontro. Ele chegou no local onde ficavam os doentes, que seria mais ou menos como um grande hospital, cheio de entradas, onde todo mundo ia para lá, porque acreditava-se que o primeiro que pulou dentro resolveu o problema dele. Tem um problema, Jesus pode ir ao seu encontro. Ele pode chegar até você. Foi acabado de falar aqui que a gente tem que ter fé para que as coisas aconteçam. Neste caso aqui, irmãos, existiu essas 5 entradas. E eu acredito que esse camarada estava em uma delas. Ele poderia ter entrado por qualquer outra, mas não era outro enfermo que ele foi encontrar, foi exatamente aqui. Foi o encontro dele que Jesus foi. É o nosso encontro que ele vai quando ele quer falar com a gente. Glória a Deus, aleluia. Não interessa o tempo, não interessa a condição, o interesse é a vontade de Deus. Essa tem que prevalecer. Aleluia, Jesus. Todos os dias da nossa vida, porque Ele vai chegar ao nosso encontro. Eu dando uma pesquisada aqui, vai dizer que quando João escreveu esse livro, ainda havia o tanque, ainda não havia sido destruído. E vai dizer que aqui, quando fala dos doentes que estavam naquele local, um trecho que tenha sido acrescentado depois. E aí me chama muita atenção aqui quando ele fala um detalhe, que Jesus chega para ele e fala: quer ser curado? Tem a pergunta. Jesus questiona: o que você quer? O que você está esperando? O que você precisa? O que você quer alcançar? Só que o texto nos fala que essa pessoa que estava enferma não sabia com quem estava falando.
Ele acreditava só numa coisa, ele estava tanto tempo ali que a crença dele era uma só: a água cura. Eu acho que ele nunca tinha ouvido falar de Jesus. Ele estava num local onde só tinha doente, ele não conseguia descer, não alcançava o milagre, mas acreditava no milagre, mas no milagre da água. E o dono do milagre, quem fazia os milagres, quem tem o poder para resolver tudo e qualquer coisa, estava diante dele e ele não reconheceu. Ele não conseguia enxergar ele. Ele não viu que era Jesus que estava ali. Às vezes, chega a pergunta, Deus fala no nosso coração: o que você realmente quer? Eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero um emprego, eu quero um marido, eu quero uma esposa, eu quero um filho. O que você realmente quer? Não é tudo que você quer. O que o seu coração precisa? Porque o texto está falando que este enfermo, a mente dele já tinha passado o tempo de querer cura. Alguns textos vão dizer alguns estudos vão dizer que poderia ser o mendigo daquela época, ele ganhava bem, então ele poderia perder o que ele ganhava, e a visão dele era só uma: eu tenho que entrar aqui quando a água for agitada. Será que às vezes nós não estamos procurando só o que os outros nos mostram e estamos deixando de buscar o dono, quem pode de verdade? Mas ela acabou de comentar aqui: orar em qualquer lugar, sem vergonha de orar, sem medo de falar o nome de Deus. Glória a Deus. Buscar a quem pode de verdade. Aleluia. De verdade. Quem faz a obra é Deus. Aleluia. A nossa função é levar a palavra de Deus, é ter acesso à palavra de Deus. Quando nós temos acesso, cabe a nós. E aqui fala, se a gente continuar nesse texto aqui, nesse livro todo, vai falar que ele vinha de um lugar, chegou na casa de Pedro, estendeu a mão na sogra dele, ela parou a febre na hora e foi cuidar dele. Em seguida chegam os amigos, desce um paralítico na cama na frente dele. Jesus vira e fala, vendo-lhes a fé, Jesus fala para ele: pega o teu leite e vai embora. Ninguém precisou dar uma palavra, falar nada. Jesus reconheceu a ação de cada um deles. Tem um texto que fala alguns amigos, outros bíblias vão dizer que eram 4 amigos levando o 5º. Então eram 5 pelo menos. Nenhum deles, eu acho que questionou para sair carregando o peso de uma pessoa deitada, mais a maca. Aí vai falar no texto que eles subiram, tiveram que espelhar tudo, arrancar tudo ali. Alguns textos vão dizer que era feito de barro e palha. Então eles quebraram aquilo ali. Eu fico imaginando a cena. Jesus está aqui, acabou de curar a sogra de Pedro, a galera está conversando, todo mundo aqui tranquilo, sossegado, começa a quebrar o telhado, desce o cara. Ou seja, qual a ação que nós estamos tendo para chamar a atenção de Deus? Para receber a cura de quem pode dar a cura. Qual a cura que a gente quer? É física? É espiritual? É a cura da nossa alma? Porque o texto que nós lemos aqui, ele não reconheceu que era Jesus. Ele falou a dificuldade que ele tinha. De tanto tempo que ele estava naquela dificuldade, ele não tinha mais, a visão dele ficou limitada, era só aquela água que ele enxergava. Deus age até hoje é o mesmo, ele não mudou, ele continua realizando milagres a cada dia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós precisamos verdadeiramente chamar a atenção dele. E um detalhe que me chama muita atenção aqui, que nesse texto específico,
não foi a fé que foi testada. Porque ele não pediu para Deus para curar ele, não falou que acreditava, não falou nada. Mas o texto nos mostra que é para provar o poder de Deus quando Ele quer. Se Deus quiser, é a hora que Ele quer. A nós cabe ter fé, buscar, acreditar, confiar, ser fiel a Deus. Eu estava lendo um estudo recentemente e dizia o seguinte: a fidelidade de Deus. Fidelidade. Aí ele foi comparar com lealdade. E ele fez uma comparação que chamou bastante atenção. Quando a gente ouve falar sobre gangues, brigas, de grupos, esse grupo é leal a um chefe, a um cabeça aqui. Deus não. Deus é fiel. Sempre. A gente tem que ter fidelidade. Nós podemos ser infiéis, mas Deus não é. Deus é fiel. E o texto nos mostra que quando Deus vai ao encontro, Ele foi fazendo um milagre aqui, tem outro Dante aqui. A campanha fala que no final da tarde, levaram aquele monte, Ele foi estendendo a mão e curando tudo e qualquer problema que tivesse. Não um problema. Não existe impossível para Deus. O problema que a gente tem é acreditar, colocar na presença dEle, confiar, reconhecer. Aleluia, Jesus. Às vezes leva tempo. Às vezes, para nós reconhecermos e confiar, ter a fidelidade que Deus tem com a gente leva muito tempo. Semana passada nós fomos jantar na casa de um casal, e esse casal falou para a gente o seguinte: que estava fazendo oração, estava buscando e colocou na presença dele o que eles querem. Foi a primeira vez que eu vi esse casal colocar, falar da confiança, da fidelidade deles com Deus. Isso transforma a vida, transforma a casa, transforma o trabalho, transforma o caminhar, o deitar, o levantar. Confiança em Deus, fidelidade com Deus, isso muda. Porque quando Jesus faz a pergunta para ele, e ele faz hoje seria uma desculpa, e Deus fala para ele: pega tua cama e vai embora. O cara estava 38 anos deitado. Se fosse hoje, ele tinha que fazer uma fisioterapia, ia passar um período de recuperação. Mas o tempo do poder de Deus é o poder de Deus agindo, é para provar que Ele pode, quando e como Ele quiser. Ele não tem dúvida. Ele só manda. Só que Ele tem o poder para que a palavra que Ele diga seja cumprida na hora. Ele não precisa de fisioterapia, Ele não precisa de recuperação, não precisa de nada. Pega, levanta, vai embora. Tem alguns textos que vai dizer que Ele manda um voltar para falar: olha, vai lá e fala, Jesus de Nazaré que te curou. Foi Ele que me curou. Ele tem o poder, Ele é quem pode fazer. E Ele faz, Ele fez, e Ele vai continuar fazendo. Glória a Deus. Irmãos, se tem algum problema, alguma necessidade de cura de verdade, só Deus que pode. Às vezes a gente tem medo, tem receio de falar com Deus. A gente tem medo de falar com a esposa, com o marido, com o pai, com o filho, com o primo, com o sobrinho.
A gente fica com medo da reação. De Deus não. Deus é confiança. Deus é benignidade. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Ele está aqui, ó. Só esperando. Basta que nós tenhamos confiança de acreditar que Ele continua sendo Deus. Ele continua curando, continua sarando, continua realizando desejos. Se a gente pedir qualquer coisa, Ele vai realizar? Não. E Ele vai deixar de ser Deus? Não. Ele não vai deixar de ser Deus. Só que se a gente se colocar na presença dEle, confiar e pedir, pode ser que a gente chame a atenção dEle e Ele entregue para a gente. Porque Ele gosta de nos ver alegres, felizes. Mas se Ele não fizer, irmãos, Ele continua sendo Deus. O poder está na mão dEle. Ele é único e suficiente para fazer tudo e qualquer coisa que Ele quiser. Não existe outro Deus. Não existe outros deuses. Glória a Deus. Não existe nada nem ninguém que tenha o poder que Deus tem, que possa fazer as coisas como Ele faz. E Ele faz, irmãos. Hoje, como a Zélia falou, a gente almoçou lá em casa. Recentemente eu tenho vivido algumas emoções muito fortes, mas muito alegres ao meu coração. Meu filho está prestes a se casar e eu tenho vivido coisas como, por exemplo, ir com ele escolher a roupa do casamento, a dele e a minha, juntos. Eu chorei nesse dia e ele também. Só estávamos nós dois na loja. Fomos juntos. Mas é um momento de alegria que nunca mais vai voltar. E Deus me permitiu viver isso. Alguns irmãos sabem da minha trajetória, eu já fui baleado, já sofri AVC, infarto, já tive. Mas Deus me prometeu viver isso. E a promessa dele está sendo cumprida na minha vida. Glória a Deus. Aleluia. Quem tem promessa de Deus morre? Morre. Mas Ele é misericordioso para fazer muito mais do que pedimos, esperamos ou sonhamos. E Ele faz. Tem um outro texto, irmãos, que eu fiquei na dúvida dele, que me chama muita atenção, está em Salmos 57. Salmo 57, verso 1, na minha tradução diz o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti, e à sombra das Suas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Aqui é Davi se escondendo na caverna. Ele ainda não era rei, mas ele já era Davi. Ele já era reconhecido, ele já era temido. E o rei não aceitava ser substituído. Só que este rei, a qual Davi estava correndo dele, foi escolhido pelos homens. E a Bíblia fala que o rei Davi foi escolhido de Deus. Quando Deus escolhe o que devemos fazer e como devemos fazer, é bênção na nossa vida, é cura na nossa alma. Glória a Deus. Salmo 119 vai dizer que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Eu costumo dizer, irmãos, eu tinha muito medo de buscar verdadeiramente a Deus, de me colocar verdadeiramente na presença dEle e fazer a vontade dEle. Mas eu descobri que é bom. Dá medo? Dá. Tem medo de servir a Deus? Vá com medo mesmo. Enfrente o medo. Deus é companheiro, Deus é fiel. Ele está contigo, Ele tem a cura, Ele tem a salvação, Ele é o único e suficiente.
e Ele pode fazer e quer fazer nas nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. Não se afastem de Deus. Não permita que o inimigo use de estratégias para tirar-nos da presença de Deus. Confie em Deus. Entregue na presença dEle. Compartilhe com Ele. Tem medo de falar com alguém? Entra no seu quarto, fecha a porta, dobra seu joelho. Deus, vem cá. Quero falar contigo. Me ajuda na minha pequena fé. Traz ânimo à minha vida, traz alegria à minha alma. Faz morada na minha casa, só tem espaço. Ele não invade canto nenhum. Mas o que Ele quer é o nosso coração puro na presença dEle. Glória a Deus. Aleluia. Ele não quer outra coisa. O que alegra a Deus é o nosso coração na presença dEle, para que Ele possa habitar dentro do nosso coração. Por isso que eu falo, está com medo? Vai com medo mesmo, mas vai para a presença de Deus. Irmãos, eu tive muitas experiências com Deus, muitas. Eu já fui daqui para São Paulo e voltei dirigindo, ouvindo um único hino, sem mudar. Ele terminava e iniciava, 12 horas dirigindo, para lá, 12 horas para cá, mesmo hino. Eu já a 140 por hora, dando glória e batendo palma, e o carro seguindo. Mas por quê? Porque eu estava buscando a presença de Deus. Aleluia. A cura de Deus, porque eu necessitava de muita cura na minha alma. Muita. Quando a gente descobre que Deus é bom, que Ele não maltrata, mas o tempo é dele, a cura é dele, mas vale a pena. Vale a pena servir a Deus, vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena entregar as coisas na presença de Deus e confiar que Ele pode agir a nosso favor. Ele pode. Se Ele quiser, Ele vai agir. E normalmente Ele quer. Mas se Ele não quiser também, vamos continuar na presença dEle, servindo e buscando a vontade de Deus. Não tenham dúvidas disso. Deus é fiel e Ele pode trazer a cura. E Ele vai ao nosso encontro e faz a vontade dEle. Basta que a gente permita que Ele faça isso. A cura vem de Deus e ela é boa. Então, irmãos, como a gente acabou de ler aqui no Salmo 57, nas asas de Deus, nos braços de Deus, a gente tem confiança, a gente tem tranquilidade, a gente consegue descansar. Se a alma está agitada, se as coisas estão difíceis, no colo dele a gente vai ter sossego. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus, né? Agora nós vamos recolher os dízimos e as ofertas. Eu vou convidar o irmão Fábio para recolher. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará, e Deus recompensará. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Ó Senhor, abençoa as ofertas.
Abençoa mesmo. Abençoa mesmo, Jesus. Abençoa cada um, Senhor. Perdoe aqueles que não pecaram. Abençoa mesmo. Amém, né? Glórias a Deus. Antes de passar para o pastor, próximo domingo é o último dia da campanha, né? Então, os irmãos não percam. Com certeza vai continuar sendo uma bênção. O domingo que vem eu já sei quem vai me pregar. Vai ser a missionária Michele. Ela já veio aqui uma vez na igreja, os irmãos conhecem. Então, os irmãos venham, se puderem trazer mais pessoas, né? Para serem abençoadas. Venham, que Deus vai continuar agindo, né? Que Deus vai fazer milagres aqui no nosso meio. E da mesma maneira que Deus falou conosco hoje grandemente, né? Através da palavra, né? Eu creio que Deus falou no coração de cada um dos irmãos. No próximo domingo Ele vai falar também. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade e devo uma palavra para o pastor. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Quero mais uma vez agradecer aos irmãos que estão aqui, né? E já deixar o convite ao próximo domingo, que nós possamos trazer mais pessoas também para serem abençoadas. É sempre bom nós entrar numa campanha e irmos até o fim para receber a vitória. Às vezes a vitória vem no momento, que foi o caso de Naamã, foi por vergonha que ele foi curado da sua lepra, né? E muitos irmãos. Então é importante nós perseverarmos, estarmos aqui no domingo todos juntos, agradecendo a Deus, colocando na presença do Senhor as nossas necessidades, todas nós temos, e Ele com certeza vai suprir, vai nos abençoar, vai multiplicar nossas bênçãos, nossas vitórias e dar o destino que nós precisamos para seguir a batalha que nós temos, que é se manter vivo, né? É importante nós confiarmos no Senhor, acreditarmos no Senhor e, como foi pregado aqui hoje, ter a confiança de colocar e esperar no Senhor. No hora certa, no momento certo, Ele vai ali para nos abençoar, para nos guardar e para nos livrar. Amém? Amém. Nós vamos estar terça-feira transmitindo o culto, nós fazemos toda semana, domingo nós não vamos estar transmitindo também a escola dominical. E domingo à noite nós vamos estar reunidos para fecharmos a campanha do Diabo de hoje, recebendo a vitória do Senhor. Amém? Quero convidar os irmãos a ficar de pé, vamos estar orando para a leitura da campanha. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez eu quero te agradecer, meu Pai, por cada um dos teus filhos que estão aqui, Senhor Deus, por cada um daqueles que estão vindo aqui nessa campanha, sendo fiel, Senhor Deus, e colocando diante de Ti as nossas necessidades, Pai. Nós sabemos que Tu és um Deus grande e poderoso, que pode nos livrar, pode nos abençoar e pode nos dar a vitória, Senhor. Por isso eu coloco diante de Ti e peço pela vida de cada um deles, daqueles que estão vindo, daqueles que não puderam vir também. O Senhor abençoa cada lar, cada família e cada um dos irmãos que estão frequentando aqui e nessa batalha pela vitória. Amém? Quero te pedir também, Senhor, que Tu nos leve em paz quando Tu trouxeste a esse lugar. Dá-nos esse ano de paz e prosperidade. Abençoa a vida de cada um dos Teus filhos, Senhor Deus. E move a Tua mão, Senhor Deus, a favor de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos receber a bênção do Senhor. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, não só hoje, mas para todo sempre, que todos possam dizer amém. Cumprimento o seu irmão, em nome do Pai, em nome de Jesus.